Hoje o papo é com um cara que não é só ex-jogador, construiu uma carreira forte dentro e fora do campo, passou por gigantes como o Santos Futebol Clube, participou também da seleção brasileira, construiu uma carreira baseada em fé, disciplina e superação. Senhoras e senhores, com vocês, Ricardo Oliveira. Grande Pedro, que alegria. Seja muito bom, bem-vindo, obrigado Ricardo, pela muito recepção, obrigado aí pela introdução. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Ricardo, hoje eu quero fazer um bate-papo com você bem rapidinho, um sincerão aqui. Eu quero saber de você quem é Ricardo Oliveira antes e depois do futebol profissional. Legal, uma pergunta muito boa. Eu sou o filho do seu Luiz Carlos e da dona Odília Pereira da Silva. Um mineiro, uma baiana, que se encontraram em São Paulo, constituíram família. E dessa família eu sou o último filho, ou seja, eu sou o caçulinha. Eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa leal, eu sou um amigo que me entrego, que me dedico, sou pai, sou esposo, que legal. Sou empresário, fui atleta profissional de futebol e acredito que eu estou vivendo hoje a minha missão de vida de sempre, que é realmente levar impacto real de transformação de vida para as pessoas. Até porque a minha história fala muito sobre isso, né? Sobre superação, sobre fé, sobre disciplina, sobre o cuidado com a saúde. Então, aquilo que eu estou vivendo hoje no meu pós-carreira é aquilo que eu, graças a Deus, sempre carreguei comigo por onde eu passei e, orgulhosamente, eu sempre gosto de falar sobre isso. A gente tem realmente causado bastante impacto em crianças, principalmente de 7 a 18 anos. A gente já está falando já na fase adulta, né? Sim. Com os projetos social que eu tenho espalhado em São Paulo, para levar para eles exatamente isso. É possível, com honestidade, com lealdade, com trabalho árduo. Eu não penso outra forma de você crescer na vida, a não ser você trabalhando, se dedicando, sendo honesto, até porque para mim isso foi como uma lei que a minha mãe falou para mim, eu me lembro. Tudo aquilo que você conquistar na sua vida, que seja com trabalho, que seja com o suor do seu rosto. Eu peguei isso daí e levei eu gravei como uma lei no meu coração, na minha memória, para que eu não defraudasse a minha mãe. Então a minha vida é isso, o Ricardo é isso. Muito legal e eu acredito que algo dos pontos mais satisfatórios de tudo isso é ver o poder da influência positiva que você tem hoje, né? O quanto você impacta positivamente as crianças, jovens e jovens adultos, né? E isso daí eu falo para você assim de forma bem sincera e tranquila, que eu não pensava que tomaria essa proporção, né? Mas depois que você vai crescendo na vida, você vai enxergando inúmeras possibilidades que talvez aquele contexto não te permitia enxergar. Quando eu comecei a acessar esses ambientes de grandeza, de sentar à mesa com pessoas que conquistaram o mundo e ouvindo um pouquinho de como eles fizeram para chegar lá, chegou no momento em que eu estava sendo a referência para muitos jovens, né? E não é à toa que a gente fala para muitos jovens mesmo, né? Agora falando um pouco ali da sua carreira dentro do futebol, em que momento você teve aquela virada de chave onde você percebeu, eu posso viver disso? Eu jogava bola ali para minha comunidade ali eu me divertia. E aí alguém me vendo assim, o pessoal sempre tinha um ou outro que falava assim, cara, vale a pena você investir nisso, se você se dedicar, se você não seguir os maus exemplos aí, cara, se você acreditar nisso também, eu acho que vai dar bom. Aí, com 17 anos, fui procurar um clube para fazer teste. E quando eu passei no teste, aí virou uma chave, porque eu procurei um clube grande para fazer esse teste. E aí, quando eu fui aprovado, eu falei, opa, eu acho que dá para investir nisso daqui. Então, com 17 anos. Você já teve essa virada de chave. A partir daí, eu falei, agora eu vou investir. Mas já tinha começado tarde, né? E graças a Deus, eu tô falando assim que de 17... 3 anos depois eu estava assinando o meu primeiro contrato profissional. Foi rápido. Confesso assim, que foi rápido nesse período, né? Desde quando eu procuro o clube para se profissionalizar. Contrato. Exato. Foram 3 anos. Né? Mas resultado de muita dedicação, persistência, talento. Mas também. Assim, desde os meus, segundo a minha mãe, desde os meus 9 meses que eu já era apaixonado por futebol. Ela falava, a primeira palavra que eu falei foi gol, e ela que fazia a bolinha de meia para eu chutar e ir treinando as minhas habilidades. Eu gosto de falar muito sobre isso nas minhas palestras e para as crianças, que ninguém nasce grande.
todo grande projeto nasceu pequeno, ele foi sendo aperfeiçoado, né? Algumas coisas você tem que corrigir, isso daqui vai dar certo, isso daqui não vai dar certo, tem os seus processos, eu gosto dessa palavra. Eu acho que toda a riqueza de todo grande empresário ou empresário, de alguém que conquistou alguma coisa realmente de impacto na sua vida, o que sustenta isso daí são os processos, a riqueza está no processo. Agora que a gente está falando sobre desafios e superação, na sua trajetória você passou por muitas lesões sérias e momentos difíceis. Qual foi o pior entre os dois? Os momentos difíceis, né, Pedro? Porque é muito as mais lesões, mental, né? Eu já estava com o meu nome marcado na história assim, dos clubes por onde eu passei. Já era uma realidade dentro do futebol. Já tinha construído uma carreira de sucesso, sabe? Eu não estava mais preocupado se ia conseguir comer, se não ia comer, como é que vai ser o amanhã, será que... Não estava mais preocupado com isso. Então as dificuldades, sem sombra de dúvidas, as dificuldades, elas me exigiu muito de mim, né? Era muito difícil aquela realidade, mas as lesões não, eu machuquei, uma me tirou da Copa do Mundo, que foi de 2006, mas eu tinha uma carreira aí pela frente, já tinha construído, tinha profissionais da medicina, fisioterapeutas, ortopedistas, todo um time que ia me ajudar nesse processo de lesão. Então, sem sombra de dúvidas, as dificuldades foram os momentos difíceis, os momentos mais difíceis, sem sombra de dúvida, porque na carreira, nem as lesões, porque eu sabia que seguindo direitinho o protocolo de fisioterapia, eu iria voltar bem de novo, ia retomar a minha carreira. Foi o que aconteceu, né? Agora que a gente falou de momentos difíceis, como você lidou com as críticas, pressão e expectativas? Eu sempre valorizei muito, assim, né, as críticas, né? E até analisei bastante as críticas. Se eu contar para você que no início da carreira, para eu ter acesso a uma opinião, uma crítica, eu tinha que ir numa banca de jornal para comprar o jornal do dia seguinte para ver o que estavam falando de mim, qual foi a nota que me deram e o que as pessoas estavam pensando. Hoje é surreal a gente falar sobre isso. Ninguém vai mais na banca de jornal comprar o jornal. Hoje a informação chega aqui. Na palma da sua mão. Chega aqui na palma da mão. Isso aqui é muito mais difícil. Isso é muito mais difícil. Você administrar isso daqui. Eu sempre fui muito crítico comigo mesmo, exigente, tá? Porque eu analisava o meu jogo. Uma coisa é certa, a gente pode enganar todo mundo, mas quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a nossa consciência sempre vai falar a verdade para nós. Então, tudo bem, eu ouvia e falava, pô, deixa eu ver se faz sentido o que esse cara tá falando. Se fizesse sentido, eu pegava e procurava melhorar. Se não fizesse, deixava aí. As expectativas eram grandes, porque eu era o cara da decisão dentro do esquema da empresa, do clube que eu estava. Eu costumo falar que eu era o cara da venda. Eu era o cara responsável para fazer o gol. Gol é venda, gente. Venda é gol. Guarda isso. Vocês que trabalham com isso, venda é gol. O gol é venda, tá? Então, dentro do esquema da minha empresa, do meu time, eu era o cara, o último cara, eu era o centroavante, eu era o número 9 que estava ali para fazer o gol, para vender. Quem vende se destaca. Era por isso que eu me destacava, fazia gols, fazia vendas e tinha melhores contratos. Se você for pegar um centroavante, um cara que faz gol, comparado com um cara que defende, é claro que se esse cara é um bom vendedor que faz muito gol, ele vai ganhar muito mais. Então, dentro dessa posição, eu entendia que era a minha responsabilidade. E quando eu não vendia? Quando eu não fazia gol, vinha as críticas, vinha a cobrança, porque as expectativas eram grandes. Por quê? Ricardo, você sabe como fazer, você está sendo pago para isso, faz, mas não era tão simples assim. Tem pessoas esperando que você faça isso. Muito, e eu também, eu queria muito fazer, mas tem dia que as coisas não acontecem. E aí eu voltava depois para casa, ficava fazendo essa análise, assistia o jogo, observava o lance que eu errei, o que eu poderia fazer melhor, e aí voltava no dia seguinte no clube e repetia, e ia fazendo aquilo que eu precisava fazer.
Até chegar ao próximo jogo, e no próximo jogo, quando fazia gol de novo, aí você, legal, encontrei o caminho de novo. No mundo empresarial, as atividades, as responsabilidades de cada integrante do time afetam o resultado final, e eu acredito que no futebol isso é muito mais intenso ainda. É coletivo, né? É coletivo. É totalmente diferente de um jogo de tênis. O jogo de tênis é 1 contra 1, certo? E ali o silêncio na arena é total, não pode fazer nenhum tipo de barulho para não desconcentrar o tenista, certo? O tenista está focado naquilo. O jogo de futebol, não. É gritaria para todo lado. Você pega a bola aqui, tem um companheiro que está passando, ele quer o passe. Tem o outro que está de frente, também está te pedindo. Tem o outro que está lá, também está te pedindo. Tem o cara que está de trás, que está gritando, cuidado que tem alguém chegando. E você precisa tomar uma decisão. O que você vai fazer quando você está com a oportunidade no seu pé ou nas suas mãos? Está com você precisa tomar uma decisão. Agora, qual é a melhor decisão a ser tomada? Você está pronto para isso? É o passe curto, de segurança? É um passe de risco no espaço para o cara que está atacando a linha? Então, assim, é a torcida que quando você pega a bola, a torcida está falando chuta, 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 mas você sabe que não é para chutar aquela bola? E quando você faz um passe, o torcedor reclama lá? Então, assim, são muitas coisas que englobam essa profissão de atleta. A visão de quem está no nível do campo, a visão de quem está fora do campo, na arquibancada, quem está em casa vendo pela televisão. Cada um vê um jogo, mas quem está no campo, vestindo o uniforme, com a chuteira no pé e com a bola, a visão é totalmente diferente. De cima você vê muito espaço, de dentro parece que não tem espaço nenhum. Para nada, né? Para nada. Então é por isso que nós precisamos de pessoas que vão mostrar para nós qual é o caminho, qual é a tática, de que forma a gente vai atacar e de que forma a gente vai defender. Empresa. Muito legal isso. Falando agora de motivação e dedicação, você comentou com a gente que hoje em dia você continua treinando, né, 2 vezes ao dia, mas me diz, o que mantém a sua disciplina até hoje? Primeiro, assim, para mim, motivação não é o suficiente. Motivação é algo que você ouve, mexe com você e depois que passou aquilo ali, esquece. Você não vai fazer. A disciplina é o contrário. A disciplina é, eu faço isso porque é o melhor para mim. Eu não preciso de motivação. Eu gosto da motivação quando a gente entende a motivação dessa forma. A motivação nada mais é do que um motivo. Se você encontrou o motivo, então você vai ter motivação, que é o motivo. Encontra o seu motivo e você saberá o que precisa fazer. A disciplina é exatamente isso. Eu vou fazer, faça chuva, faça sol. Se eu estiver feliz ou se eu não estiver feliz. Então, isso é disciplina. Eu pautei a minha vida, a minha carreira e a minha vida hoje sempre foi assim. Eu preciso fazer isso porque isso traz benefícios para mim, para minha saúde, para o meu corpo, para minha mente. E é por isso que eu me mantenho disciplinado e não motivado. E aí eu falo que a disciplina te leva a lugares onde a motivação não alcança. Ricardo, hoje, se você pudesse dar um conselho para o seu eu mais novo, qual seria? Acredita em você. Seja tudo aquilo que você nasceu para ser. Eu entendi que todos nós, sem exceção, Pedro, todos, talvez você acredite que não, e tá tudo bem. Se você acha que pode ou você acha que não pode, você tá certo. Eu preferi acreditar que eu ia conseguir mudar aquela realidade. Então o meu conselho seria esse, pro meu eu menor. Acredite em você. Hoje o Ricardo Oliveira falou muito sobre disciplina, dedicação e fé. Isso combina muito com os valores que a Intershop Importados está trazendo para o mercado. Ricardo, muito obrigado por compartilhar a sua história com nós. Para nós é um prazer te receber aqui mais uma vez. Espero que tenha gostado dessa experiência tanto aqui na Fronteira quanto aqui na Intershop. E a gente te espera mais uma vez. Pedro, para mim é uma imensa alegria, de verdade, né? Poder compartilhar aqui com todos que estão nos assistindo
um pouquinho daquilo que eu tenho vivido na minha vida no geral. E fazer parte desse time, né? Hoje a gente veste a mesma camisa, a gente joga no mesmo time, né? Estamos no mesmo time agora. E queremos cada vez mais que esses valores de trabalho, de fé, de dedicação, de disciplina, de mentalidade vencedora, né? Seja o lema que como nós estamos vendo, da Intershop. Então, para mim, é uma grande alegria. Tenho certeza que esse bate-papo vai gerar muito crescimento para muita gente impactar muitas pessoas, e eu fico feliz por isso. Mais uma vez, eu estou na minha missão de vida e fazendo aquilo que é a minha missão de vida, eu tô feliz e certo que esse é o caminho. É isso então, galera. Se você gostou do bate-papo de hoje, já manda pro seu amigo que precisa ouvir tudo que foi essa história aqui. E se você também quer ficar sabendo o que vai estar acontecendo nos próximos dias, acompanhe as nossas redes sociais, @IntershopImportados, e até o próximo episódio.